Amados irmãos, que honra, que satisfação tão grande poder estar aqui com cada um de vocês mais uma vez. Pude estar com os irmãos pela manhã, foi uma bênção, juntamente com o pastor Gilberto, pastor Joabe, e que é sempre uma grande alegria poder estar com a Igreja Presbiteriana de São Martim, trazendo um abraço dos irmãos da Vila Quebec, na congregação da Vila Quebec, para toda a Igreja de São Martim. Vamos à palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, será a leitura. Palavra do Senhor em Mateus 5, versículos de 1 a 12, que nos diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, estaremos mais uma vez orando ao Senhor. Deus, estamos aqui, Pai, perante a Tua palavra, aberta diante de nós, sabendo do poder que há no Teu Evangelho, no poder que há na Tua palavra. Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a mente de cada um para a compreensão daquilo que será compartilhado. Senhor, que eu seja apenas um pequeno instrumento nas Tuas grandiosas mãos, para que eu fale conforme a Tua vontade, e assim sejamos todos edificados como igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a felicidade é algo sempre muito bom. Felicidade, eu digo, na palavra em si, no sentido pleno da palavra felicidade. Viver sorridente, viver em constante alegria, mesmo que a coisa nem coopere tanto para a nossa alegria, nem coopere tanto para a nossa felicidade, para arrancar sorrisos de nós. Mas sabemos que um bom remédio para se viver bem, e até para se viver mais, é viver sempre feliz, não é? Isso é uma coisa incontestável, é algo muito bom. Mas eu gostaria de, perante a palavra do nosso Deus, tratar de uma felicidade mais profunda, de algo que vai muito mais além do que a felicidade proporcionada por alegrias aqui, de repente por uma conquista, por algo que, um curso que alguém passou na família, isso gerou grande felicidade para cursar na faculdade, alegrias diárias, de repente um gesto de uma criança de maneira sincera, de maneira tão inocente ali, então isso gera felicidade, né? Mas na palavra do nosso Deus
nós encontramos algo muito mais profundo. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando sobre os irmãos, sobre a felicidade no sentido mais profundo. Vamos tratar de bem-aventurança. Bem-aventurados em Cristo. O Evangelho de Mateus tem como propósito nos apresentar os ensinos de Jesus a respeito dele mesmo e sobre o reino do céu. A mensagem de Mateus, ela enfoca justamente nisso, no propósito de Cristo em apresentar os seus ensinos e sobre o significado do reino do céu, o pleno significado do reino do céu. E o reino do céu é justamente o cumprimento do plano de redenção de Deus e a renovação que já havia sido profetizada desde a queda, lá em Gênesis 3, versículo 15, onde nós temos, por exemplo, o proto-evangelho. O proto-evangelho, a primeira pregação do evangelho, que nós sabemos que ela, de fato, apareceu ali, bem demonstrada lá em Gênesis 3, 15. Bem demonstrada sim, porém, muitas vezes requer uma atenção maior, uma análise mais profunda, de repente uma comparação de alguns textos, para que isso, de fato, venha a estar mais claro ainda em nossos corações. Então, nesse plano, a paixão e a morte de Jesus não representaram o lamento de uma tragédia, mas sim os meios que o próprio Deus usou para atingir o objetivo dele. Então, com a ressurreição de Jesus, é aí que dá-se início ao fim da história, ou fim dos tempos, os tempos do fim, melhor dizendo, os últimos dias que Cristo fala, esses últimos dias que para alguns pode ser algo curto, um período curto, mas que de fato já desde Cristo, há mais de 2000 anos, já estamos nos últimos dias, já estamos nos tempos do fim. Então, em Cristo, entendemos que pela palavra, está em Cristo o cumprimento de todo o plano de Deus. Chegamos então ao sermão do monte, ou o sermão da montanha, que está registrado desde o versículo 1 do capítulo 5, até o verso 29 do capítulo 7, e ele é conhecido também como a lei do reino. O sermão do monte, o sermão da montanha, é o maior sermão que já pôde ser pregado em toda a história. O maior sermão pregado em toda a história é o sermão do monte, sendo o primeiro de 5 grandes blocos de ensinos que estão registrados aqui no Evangelho de Mateus. É um sermão semelhante a um outro sermão pregado também por Cristo numa planura, que se encontra lá no capítulo 6 do Evangelho, agora escrito por Lucas, embora possa apresentar entre eles algumas diferenças relacionadas ao contexto. Mas aqui, neste sermão, Jesus inicia os seus ensinos apresentando aos seus discípulos as bem-aventuranças. E nós temos então a primeira bem-aventurança apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados não quer dizer algo simples, algo, digamos que algo superficial, é algo muito profundo. Bem-aventurados é no sentido que nós estávamos tratando aqui, na introdução,
essa questão da felicidade, mas a felicidade de um modo mais aprofundado. Não é uma simples felicidade por qualquer motivo, mas é uma felicidade plena no Senhor Jesus Cristo, pelo resgate, pelo plano de redenção se cumprindo, uma felicidade incessante, uma felicidade que não vai acabar. Essa felicidade só pode ser encontrada apenas em um: no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, o Messias tão esperado e profetizado em todo o Antigo Testamento, apontando para Ele. Somente no Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, podemos desfrutar desta bem-aventurança, dessa plena felicidade no Senhor. E aí ele começa com uma bem-aventurança para os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Nós começamos aqui a ver algo desde o início, já trazendo essa expressão humildes de espírito. Nós começamos a entender qual é o processo aqui que Cristo está falando. E aqui estamos diante de um início contrito, que demonstra a contrição daqueles que buscam ao Senhor Jesus Cristo, daqueles que estavam recebendo, ouvindo este sermão, ouvindo esta pregação de Cristo. Nós percebemos Ele trazendo como promessa uma bem-aventurança, demonstrando, anunciando, proclamando isso para aqueles que se colocarem diante dele e tendo assim um livre acesso ao Pai de maneira contrita. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem o seu estado como era antes da graça, antes de Cristo Jesus, antes de Cristo ter vindo ao mundo, quando no período apenas os profetas existiam para pregar, e assim então sabemos do quão complicado poderia ser estar de fato na presença do Senhor. Complicado em que sentido? Temos o tempo em que eram oferecidos os holocaustos ao Senhor, os sacrifícios, as ofertas de adoração, as ofertas votivas ao Senhor. Então, aquele período para se buscar a Deus não tinha ainda esse livre acesso. Em Cristo o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora todo o povo tinha a liberdade de estar na presença do Senhor pela graça revelada no Filho, o único, o livre acesso ao Pai, aquele que está assentado à direita do trono de Deus. Ele advoga por nossas causas. Então, para que provemos deste cuidado do Senhor, de advogar por nossas causas, pelos nossos pecados, nós temos que estar em reconhecimento humilde de espírito no Senhor. É onde é quebrado todo o orgulho, é onde é quebrado, é desfeita toda a presunção, é onde o convencimento de que está tudo bem, mesmo estando um caos espiritualmente falando, tudo isso é deixado para trás, é lançado no mar do esquecimento, para provar de maneira humilde da graça do Senhor e do exemplo de humildade do Senhor Jesus Cristo, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus, tanto aqui e agora, desfrutado neste tempo, de forma não visível, não de forma palpável, mas de forma espiritual, tanto agora quanto na eternidade. Então essa bem-aventurança, ela pode ser compreendida deste modo, e nós precisamos entender, e isto sendo aplicado aos nossos corações, que nós precisamos estar nesta humildade constantemente. Nós precisamos estar buscando o tempo todo, estar em humildade perante o Senhor, aos pés da cruz
lembrando que ali ficaram os nossos pecados, ali ficou tudo que pudesse nos causar vergonha, que pudesse nos trazer tristeza ao coração. A tristeza é somente algo que vem quando nos lembramos de quem nós éramos, mas certamente ali, de imediato, nós temos o refrigério das águas do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus nos mostrando, nos confirmando mais uma vez que somos dele, que estamos nele e que agora só é preciso que a nossa vida seja rendida dia após dia ao Senhor Jesus Cristo. Essa humildade, ela é necessária na vida cristã. Ela não é somente necessária no momento em que confessamos a Cristo como Salvador perante Deus e os homens, com a boca confessando, com o coração crendo para a justiça, mas é no processo contínuo, é na perseverança dos santos, é na certeza de que o Senhor é quem nos restaura e que somos dependentes dele em todo o tempo. A segunda bem-aventurança é para os que choram, porque certamente receberão o consolo. E aí nós já puxamos um pouco daquilo que estávamos falando agora sobre a primeira bem-aventurança e começamos a compreender esta segunda bem-aventurança dos que choram, entendendo a tristeza em que o homem passou tanto tempo de sua vida enfrentando. A tristeza por não conseguir se libertar sozinho. A tristeza por não encontrar luz, nem mesmo encontrar um fim do túnel. Onde há uma luz no fim do túnel, mas não consegue chegar lá, porque de fato pela força do próprio braço o homem não pode ser salvo. Não é pelos seus méritos, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele vai fazer boas obras e vai conquistar os céus, como alguns segmentos e de seitas acreditam que o homem é salvo pelas boas obras que faz. Não há mérito nenhum no homem. Por isso é falado sobre os que choram, porque de fato eles serão consolados. Onde está o consolo do crente? O consolo do crente está sempre no Senhor. É consolo em meio para curar, sanar a tristeza, sendo ele o remédio necessário para a nossa alma, e é consolo para todos os dias e para todas as situações, realidades enfrentadas ainda neste mundo. São as dores, são as aflições, são as perseguições, as tribulações familiares, as dificuldades muitas vezes no convívio, num relacionamento, consolo diante de percas tristes, consolo do Senhor diante de tudo. O consolo, ele vem sobre nós uma vez e de uma vez por todas. No Senhor nós somos muito bem consolados. A terceira bem-aventurança é para os mansos, porque herdarão a terra. Manso não só no sentido oposto à bravura, a uma pessoa de nervos agitados, mas manso na mansidão de Cristo Jesus. É manso ainda agregado ao sentimento humilde de vida, de renúncia. A mansidão que Cristo tinha era essa, de estar o tempo todo, mesmo sabendo que era Deus, mas não tendo por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziando, como Paulo vai deixar isso também registrado lá em Filipenses 2. É essa mansidão necessária para a igreja do Senhor. Assim seremos felizes, plenamente bem-aventurados no Senhor. E a recompensa é: herdarão a terra prometida pelo Senhor.
não mais a terra que havia sido prometida em um sentido nacional para o povo hebreu. A terra de Canaã, a terra em que o povo haveria de regressar, a Jerusalém quando foi reconstruída, os seus muros, o templo, não mais essas cidades, mas a nova Jerusalém, o lugar, a terra na qual habitaremos para todo o sempre. Não será mais uma terra como essa, mas será uma terra muito mais deleitosa. Não haverá falta como hoje há, não haverá mais necessidade de tantas coisas, porque tudo será suprido no Senhor. Hoje nós podemos dizer que temos a Cristo e temos tudo, mas pelo pecado, pela insegurança da carne, nós ainda choramos por pequenas coisas, ainda reclamamos, mesmo sem sentir tanta dor, sofremos muitas vezes de forma antecipada até, andamos ansiosos quando a palavra do Senhor perante nós está dizendo para que o nosso coração descanse, pois o Senhor está cuidando de tudo. Andamos inquietos quando muitas vezes o Senhor, Ele está ali para acalmar a tempestade o tempo todo, mas pela nossa humanidade, pela nossa limitação, ficamos inquietos e por tantas vezes insatisfeitos, não é verdade? Nós cristãos devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus e o seu ensino como o dessas bem-aventuranças. Herdarão a terra. Há uma terra que nos será dada no devido tempo, depois que o Senhor vier mais uma vez, e essa terra não há de ser comparada a essa terra, não haverá de ser comparado a este lugar, pois será sobrenaturalmente incrível, sublime, linda, perante o Senhor, nosso Deus, e com Ele eternamente reinando. É a glória. A próxima bem-aventurança, que está no versículo 6, é para os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando estamos em Cristo Jesus, temos a compreensão de que não mais teremos sede novamente. Nós fomos justificados no Senhor. Nós recebemos a reconciliação e a justiça que extinguiu a nossa injustiça, as nossas injustiças contra a lei, contra o Senhor. O Senhor nos justificou de uma vez por todas, então seremos felizes, seremos bem-aventurados quando o Senhor retira de nós a fome e a sede de justiça que tanto nós tínhamos. Fome e sede de justiça. É certo que ainda continuamos suplicando sempre ao Senhor para que nos tire, para que não nos deixe cair, para que nos sustente, porque às vezes a natureza pecaminosa que há em nós, a depravação que há em nós, suplica, grita, e às vezes quer calar a voz do Espírito, mas certamente o Espírito que habita em nós, como templos e habitação do Espírito Santo de Deus, nos trará à mente, nos trará à memória, de volta sempre para o caminho do qual nós jamais haveremos de nos distanciar, de desviar o nosso foco. O nosso foco é o Senhor, o nosso foco é a terra que nos foi prometida, o nosso foco está em obedecer ao Senhor e à sua palavra, em fazer a sua vontade o tempo inteiro. O nosso prazer maior
a maior satisfação do nosso viver deve ser em estar sempre fartos, em estar sempre saciados pela justiça do Senhor. Justiça essa que excede a dos homens, justiça essa que, ainda que o homem não cumpra com a sua palavra, ainda não cumpra com o seu papel, não haja de forma justa, ainda assim a justiça do Senhor, que excede, ela se cumprirá. Será dada a cada um a recompensa pelas obras mais e pelas boas obras que o Senhor o direcionou a praticar. A justiça do Senhor é certa e nós devemos sempre buscar estar saciados pela justiça de Deus. A próxima bem-aventurança que Cristo vai trazer, e é claro, com uma promessa certa, com algo, com um presente certo, é para aqueles que usam de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. O Senhor nos diz que terá misericórdia de quem Ele quiser ter, usará de misericórdia com quem Ele quiser usar de misericórdia. E aqui serão bem-aventurados, viverão bem os que forem misericordiosos como Cristo Jesus. Aqueles que usam de compaixão, que têm como norte de sua vida a maneira em que foi alcançado, a misericórdia pela qual foi alcançado, e agora é um instrumento de Deus para manifestar essa misericórdia por onde for. O cristão bem-aventurado, nós que buscamos sempre ser bem-aventurados em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de proclamar esta misericórdia e espalhar através de nossa vida e nossos atos, sempre demonstrar a misericórdia do Senhor em todo o tempo. Quer ser bem-aventurado? Use de misericórdia como o Senhor assim te alcançou de maneira graciosa com a sua misericórdia. No verso 8 nós temos bem-aventurança com promessa para os limpos de coração. Esses sim verão a Deus, pois verão a Deus. Os limpos de coração são contrários, são o contrário daqueles que não buscam a pureza. Os limpos de coração são aqueles que vão perseverar na verdade. Os limpos de coração são aqueles que não correrão de fazer a vontade do Senhor, que pedirão o tempo inteiro: Senhor, purifica-me na verdade, purifica o meu coração, resgata-me, Senhor, quantas vezes for preciso, quebra-me, ó Deus, e faz um vaso novo, conforme a tua boa e soberana vontade. Os limpos de coração estarão sempre limpando-se no Senhor, purificando-se no Senhor e buscando a sua palavra. Esses sim verão a Deus no grande dia, conhecerão ao Senhor, como nós sempre cantamos e dizemos: veremos o Senhor face a face. Desejamos, sonhamos ver o Senhor face a face, estar à frente do Senhor nosso Deus no grande dia, na glória dos novos céus e da nova terra. Então, bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses sim verão a Deus. E o que nós temos visto? Jesus Cristo está voltando, está se abreviando cada vez mais o dia da sua volta. Você olha de um lado, olha do outro, basta você caminhar no caminho para a igreja e você percebe que pessoas em meio a isso continuam buscando a sujeira das coisas que esse mundo pode oferecer, dançando, bebendo, entregando-se de forma dissoluta,
sem pensar nas consequências que isso possa gerar, perdidos em meio às mais terríveis práticas pecaminosas. Não quer dizer que você não tenha pecado, não quer dizer que sejamos, entre aspas, santarrões, mas lutamos contra o pecado. Não fazemos do pecado uma festa, não fazemos do pecado um ídolo, um Deus em nossas vidas, pois temos um Deus que nos purificou do pecado, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aí que está a diferença na vida do cristão. O cristão caminha em passos vitoriosos, confiantes na vitória que Cristo Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu a impureza, ele venceu tudo por nós, para que nele sejamos mais do que vencedores. Nós podemos então estar limpos, com o nosso coração purificado no Senhor, para assim sermos chamados sempre de bem-aventurados. No verso 9 nós temos bem-aventurança para os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores que compreendem a paz que estão sentindo, que não sentem apenas por uma emoção, mas que de fato foram alcançados pela paz que excede todo o entendimento. Essa paz que, além de exceder todo o entendimento, guardará o nosso coração. Nós somos bem-aventurados porque somos pacificadores. Assim nós poderemos de fato andar como bem-aventurados nessa vida e na vindoura. Assim serão chamados filhos de Deus aqueles que são alcançados pela paz do Senhor Jesus Cristo. Esses podem ser chamados filhos de Deus porque foram adotados pelo Senhor, porque antes não eram filhos da rebeldia, éramos filhos da rebeldia, mas agora no Senhor somos chamados de filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus. Que grande privilégio, que grande privilégio, que graça, que preciosidade para nós, igreja, poder sermos chamados de filhos de Deus. Quantas vezes você para pensar nisso durante o dia? Quantas vezes você ora agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por me adotar, obrigado por me chamar de filho, mesmo sabendo que eu não sou digno disso, mesmo sabendo que eu não mereço, mas Senhor, como eu preciso de Ti. Pai, como eu dependo de Ti, como eu preciso do Teu colo, tantas vezes em que eu estou angustiado, aflito, até mesmo pelos meus pecados, Senhor, mas Tu nos tomas pelo colo e nos chama de filhos. É assim, é essa a relação, é essa a bem-aventurança para aqueles que são pacificadores, que receberam a paz e que ao mesmo tempo também transmitem essa paz. Em meio a situações onde não se vê paz, onde não se vê calmaria, nós somos usados como instrumentos de Deus para promover esta preciosa paz. Ela está em nós e ela é refletida até mesmo exteriormente também. E a próxima bem-aventurança é para aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor fala no versículo 6 de uma bem-aventurança para os que têm fome e sede de justiça, e aqui no versículo 10 ele fala para os que são perseguidos por causa da justiça, a justiça que ansiaram, a justiça que desejaram no Senhor, que foram fartos por essa justiça, agora serão bem-aventurados se forem perseguidos e permanecerem firmes no Senhor. E ele vai dizer: porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus, a glória celestial. Os que são perseguidos são aqueles que não desistem de proclamar a justiça e o evangelho por meio de Cristo, de testemunhar da justificação pela qual foi alcançado. Nós não desanimaremos como igreja do Senhor,
mas prosseguiremos agarrados em Cristo Jesus, agregados e bem aliados nele e no seu Santo Espírito, buscando a compreensão espiritual da palavra de Deus e estando com os nossos corações, com os nossos pés preparados para a proclamação do Evangelho, que justifica, que restaura, que muda, que transforma, que liberta o homem. Assim prosseguiremos até a volta do Mestre, até o grande dia. Deles é o reino dos céus. Como cristãos que buscamos ser bem-aventurados no Senhor, devemos sempre resistir em meio às perseguições, em meio às provações. Prepare-se, pois aquilo que hoje estamos vendo, aquilo que temos vivenciado no mundo, aquilo que já temos sentido, às vezes de forma tão sutil, isso se tornará ainda mais grave, isso se tornará ainda maior. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar preparados para suportar as mais terríveis perseguições dessa vida. Estamos vivendo um tempo de princípio das dores. O Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus 24, 6, que ainda poderíamos ouvir guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, mas ainda não seria o fim, ainda não será o fim. Nós estamos no princípio das dores, e já temos visto quão difícil é permanecer no Evangelho e proclamar isso, testemunhar com a nossa vida e com a palavra do Senhor. Mas ainda provações, perseguições maiores virão, às vezes até dentro da nossa própria casa. Mas a bem-aventurança é para os que permanecerem firmes, porque deles é o reino dos céus. Por último, nós temos a bem-aventurança lá do capítulo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Resistir à calúnia é difícil. Quando somos caluniados, isso gera uma impaciência muito grande em nós, naturalmente falando, humanamente falando. A injúria, a calúnia é algo muito difícil de suportar, mas veja, nós seremos bem-aventurados se nós nos regozijarmos e exultarmos no Senhor, como diz o versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O Senhor falando para os seus discípulos, o Senhor falando para nós essa noite. A palavra ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. A palavra fala conosco agora mais uma vez, depois de mais de 2000 anos do Senhor ter falado aos seus discípulos, agora pela palavra é falado a nós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o nosso galardão nos céus. Perseguições maiores os profetas enfrentaram, perseguições maiores os apóstolos, os discípulos de Cristo enfrentaram, a igreja primitiva enfrentou, Paulo é um deles, Pedro e os demais, o próprio Cristo Jesus iniciou para que eles viessem a dar continuidade. Nós somos os discípulos do Senhor hoje, nós somos os discípulos que somos chamados, que fomos chamados para fazer outros discípulos, e esses darão continuidade, sofrendo as mesmas perseguições, sofrendo as mesmas injúrias, sofrendo as mentiras, com as calúnias, mas nós nos regozijamos no Senhor. Ele é a nossa força, nós somos bem-aventurados nele, se buscarmos viver conforme a sua palavra mais uma vez nos ensina. Sejamos bem-aventurados em Cristo Jesus, mas vivamos em obediência constante à sua santa e poderosa palavra. Obedeçamos aos princípios de Cristo Jesus. Sigamos de maneira prazerosa
de maneira muito maior do que qualquer outro desejo que você tenha neste mundo. O maior desejo do cristão que deseja ser bem-aventurado e que busca isso, está em seguir os ensinos do Mestre, em viver pela palavra de Deus, não fugir deste compromisso, não fugir desta e das demais responsabilidades que estão sobre nós como cristãos, uma igreja que persevera nas bem-aventuranças de Cristo Jesus, não como se buscasse somente uma recompensa, mas pelo prazer de estar aos pés do Senhor, pelo prazer de estar na presença dEle, pelo prazer de servir somente a Ele e não ter deuses, ídolos falsos em nossos corações, mas perseverando no Senhor até o fim. A caminhada cristã é como uma grande corrida, e no final dessa maratona eles esperam um prêmio. Nós, apesar de termos um prêmio, deveremos andar de forma prazerosa e cuidadosa, sabendo para quem estamos fazendo. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para Cristo Jesus, e nele, somente nele, somos bem-aventurados. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.